Louvado seja o nome do Senhor. De volta para o lugar onde nunca ninguém deve sair, né? Glória a Jesus. Só volta aqueles que saíram, né? Glória a Jesus. Amada igreja, nós vamos aqui fazer uma reflexão da palavra de Deus. Hoje também vamos cear para a glória de Deus. Queria ler com a igreja no capítulo do tema, capítulo 35 de Gênesis. Glória a Jesus. Que diz assim a partir do primeiro versículo: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó, preste atenção nesse texto aqui, igreja, olha como é impressionante. Verso 2 diz assim: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha que maravilha. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em sua mão, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, e ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. Podeis sentar em nome de Jesus. Igreja, vamos pegar algumas particularidades desse texto. Não necessitamos de contar toda a história até esse dia, até porque nas pregações anteriores já foi bem lembrado do porquê Jacó ele foi para Padã Arã, como Jacó fugiu de Beceba, terra de seus pais, de Isaac, e andou mais de 1000 quilômetros, andou aproximadamente 1100 quilômetros. Não foi comprando uma passagem de avião, que se fosse, irmão, isso aí 2 horas resolvia. Não foi comprando passagem de trem, poucos dias resolvia. Não foi de ônibus, não. Foi a pé. Andar mais de 1000 quilômetros a pé. E não foi na companhia de uma caravana. Ele saiu só. E foi mandado para esta terra tão remota, a terra que Abraão saiu quando veio para a terra da promessa, para apaziguar um clima, uma guerra familiar, um conflito familiar. Uma família que era formada de 4 pessoas. E nessa família se começa um conflito e um irmão quer matar o outro. Dá para você lembrar lá atrás do começo? Quando existia uma família com 4 pessoas e um irmão matou o outro? E o irmão matou o outro com ciúme porque um foi escolhido de Deus? Muito semelhante. Lá o caso de Adão, Eva, Caim e Abel.
Abel foi alguém que agradou a Deus, que a Deus se agradou dele, e por isso Deus abençoava. E de repente Caim, que não agradou a Deus em nada, ficou com ciúme, planejou matar o irmão e matou. Só que Adão não tinha para onde mandar Abel. Para onde ele queria mandar? Eva não tinha para onde mandar Abel. Como vai escapar? E nem tampouco Adão sabia dos planos de Caim, nem Eva sabia. Só que os planos de Esaú, Rebeca soube, Isaac soube. E para não ver um irmão matar o outro, ele disse: meu filho, vai para a terra dos teus tios. Vai lá para a terra de Betuel, irmão da tua mãe. Vai lá. Só que Rebequinha disse: olha que mulher sábia. Meu filho, você vai para lá, mas arranja uma esposa de lá. Eu não quero uma esposa moabita, nem cananeia. Não quero mulher daqui não. Quero da nossa família. Tu vai para lá, mas quando estiver lá, arranja uma esposa. E ele se apaixonou pelo tal de uma Raquel. Amada, a viagem foi, e andado 130 quilômetros aproximadamente, a perto de Beceba, ainda dentro da terra de Canaã, ele caminhou 130 quilômetros. Aí dali ele resolveu descansar um pouco. Já à noite, a noite tinha caído, ele descansou um pouco. E ali foi dormir. Dormir, irmão, na estrada. Não foi numa caverna, não foi numa pousada, foi na estrada, no deserto. E ali ele dorme, e dormiu tão bem. Você, às vezes, irmão, você quer um travesseirozinho desse de espuma, né? Tão suave, ainda tem gente que já não conseguir dormir bem. Não é que Jacó dormiu bem, que o travesseiro era uma pedra? Como é que a pessoa dorme bem desse jeito? Às vezes você dorme nesses colchão box, cama box, com os travesseiros tão confortáveis, e você tenta dormir e tem pesadelo. E Jacó dorme com um travesseiro de pedra, nem tem torcicolo, ainda tem revelação. Que maravilha! Mas por quê? Porque o homem era crente, igreja. Jacó sempre foi crente. Jacó sempre foi um menino crente, um jovem crente, um garoto crente. Irmãos, eu aprendi uma lição da própria vida. Da própria vida. A minha postura, o meu testemunho, ele foi moldado pela minha mãe, não foi pelo meu pai. Porque era minha mãe que me dava instrução. E eu observo na Bíblia, os melhores exemplos são de homens que foram as mães que educaram, que cuidaram, não são os pais. Foram as mães. Mas por que é assim? Porque a Bíblia diz que é a mulher que edifica a família. Se a mãe, ela disciplina bem os filhos, disciplinar, do que eu estou falando não é estar açoitando não. Disciplinar é ensinar. Ensinar, chegar ali perto, dar instrução, ser exemplo, os filhos prestam. O pai pode até não ser muita coisa, mas se a mãe, o filho presta. A mãe é quem segura, a mãe é quem forma o caráter do filho, não é o pai não. Aí quando você segue alguns exemplos, irmãos, sabe quem era que Isaac tinha amor e apego? Era Esaú. E quem era que tinha aproximação com Jacó? Quem cuidava de Jacó? Rebequinha. Olha a diferença dos dois, o caráter de um para o caráter de outro. O que estava no cuidado da mãe era muito mais humilde, muito mais submisso, muito mais crente. Eu não quero dizer que Isaac estava levando o Esaú à rebeldia, não. Mas é danado para o homem quando ele vai passar para o filho homem algum exemplo, ele dá um exemplo de muita liberdade. A mãe freia o filho, o pai não gosta de frear o filho homem. Não, ele é homem, não é assim?
E a mãe aí cabrestando, e o pai vai deixando. E quando o pai deixa demais, esses filhos, eles começam a ser desobedientes cedo a pai e mãe. Mas se o pai libera e a mãe não, aqui é o seguro. O filho é obediente. Jacózinho era obediente. Era obediente. E sabe por quê que o rei sucessor de Davi foi Salomão? Porque Salomão estava debaixo do controle de uma mãe, de uma mulher, que mesmo que errou uma vez na vida, mas tinha exemplo, Batseba. Batseba criou aquele menino dentro de um padrão, e Deus escolheu aquele menino para ser o sucessor de Davi. Então, e você vai para outros exemplos de grandes homens de Deus. Vai para o Novo Testamento e vai para a Bíblia. O exemplo de Timóteo, irmão. Quem cuidou de Timóteo? Eunice, mãe dele, fez o menino crescer um instrumento. E assim nós temos o exemplo. A mãe diz, vai. Claro que ela orientou, agora vamos conversar com o papai. Aí Isaac diz, vá meu filho, vá para a terra da parentela da sua mãe, fique por lá. E ele se encontrou lá, teve o primeiro encontro com Deus, né? Aquela experiência pessoal. Até então ele tinha de instrução, agora a experiência pessoal. Lá no caminho, no lugar chamado Luz, até o nome já é bem sugestivo, Luz, porque Deus se manifesta, Deus é luz. Deus escolheu um lugar chamado Luz para ele se revelar a Jacó, dormindo com a cabeça numa pedra. Meu Deus, o homem era para ter amanhecido o dia cheio de toscolo. Não, mas ele amanheceu um dia, foi cheio da experiência de Deus. Deus se revelou para ele, e ele disse, esse lugar é terrível. Para nós terrível parece uma coisa ruim. Terrível, mas é uma coisa que está muito além da nossa capacidade de compreensão, da nossa humanidade. É algo extraordinário, é algo extremamente extraordinário. Este lugar é terrível, porque este lugar é a casa de Deus. Pronto, primeiro ponto. Aí Jacó diz, aqui não é outro lugar senão casa de Deus. E ele via, é a porta do céu, porque ele viu os anjos subindo e descendo, entrando no céu e saindo e voltando. Parece um formigueiro. Já viram um formigueiro? Formiga indo e voltando, se encontrando com as outras. É um entrando no local e outras saindo. E ele viu isso, parecia, era anjo subindo e anjo descendo, era aquele movimento. E ele disse, aqui é a porta do céu, então aqui é Betel. Pronto, ele deu o título àquela cidade, de Luz passou a ser Betel. E ele continua a viagem. Dali ele anda mais 900 quilômetros para chegar a Padã Arã, no norte da Mesopotâmia, bem distante, bem distante. Ele estava lá no sul da Palestina, em Beceba, numa terra de Judá bem embaixo. Ele vai lá para o norte, bem para cima, na terra da Mesopotâmia, Padã Arã. E lá nós já conhecemos. Ele passou 20 anos lá, 14 anos trabalhando só para ter a mulher que ele amava. Ele trabalhou, Jacó trabalhou 14 anos para a mulher que ele amava. Ele não trabalhou 7 para um e 7 para outro, não. Ele trabalhou 7 para Raquel. Aí Labão deu, foi Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. Ele não trabalhou 7 por um e 7 para outro. Trabalhou 14 anos por uma mulher que ele amou. Mas como ele casou com a primeira e Deus leva em conta, é o primeiro casamento mesmo. Por isso que Jesus é descendente, não é de Raquel, é descendente de Lia. Jesus é descendente da primeira esposa, de Lia, e não de Raquel. Porém, igreja, dali quando termina, ele disse, agora eu quero, já terminei os 14 anos, eu vou embora. Aí a Bíblia diz que Labão, não, você não vai, as filhas são minhas, os netos, ele está dizendo, são meus filhos, você não vai não. Não, mas eu tenho que ir, eu já cumpri meu tempo. Aí a Bíblia diz que o Labão tentou novamente segurar, disse, não, pois você vai trabalhar agora. Nós vamos agora dividir. Você trabalhou, ele não tinha nada, já quando estava sem nada, só com a mulher e os filhos. Porque ele trabalhou
pela mulher. Não foi para ter nada. Agora ele vai trabalhar mais um tempo. Aí trabalhou 6 anos pela família. Aí o homem enricou dentro de 6 anos. Trabalhou 14 anos e continuou pobre. Como é que ele ia sustentar aquelas 2 mulheres? Como é que ele ia sustentar aquele monte de menino? Não tinha nada. Mas Deus foi fiel, porque ele fez uma oração a Deus lá em Betel: Senhor, se tu fores comigo, se não deixar faltar comida nem roupa para mim, para onde eu vou, e até eu voltar para a terra dos meus pais, se tu for comigo, Senhor, tu prosperar, tu me guardar, tu me livrar, Senhor, tu vais ser meu Deus. Não é que Deus honrou esse negócio, irmãos? Deus honrou. O homem trabalha 14 anos, mas não tem nada. Aí Labão faz um acordo e ele disse: eu aceito. Labão disse: olha, Jacó, tu não me enganou esse tempo todinho. Não, mas agora vai ser sério. E ele ia enganar de novo. Ia enganar de novo, ia fazer ele trabalhar mais 6 anos e ficar liso. Aí ele conversou com Deus, aí veio o negócio, né, dos animais. O que nascer só de um acordo é meu, o que nascer lavrado é teu. Labão fez o acordo. Aí Labão vai, muda quando começa. Aí Labão muda. Aí Jacó não ganha nada. E nesse negócio, aí Jacó ora a Deus, aí faz o negócio: olha, pois o que nascer agora malhado é todo meu. Aí Labão é certo. Só que Deus já estava no negócio. E aqueles pauzinho, né, que ele tira uma parte da casca e outra bota lá, quando as ovelhas vão ter o cruzamento. Irmãos, não é que estava nascendo um bicho lavrado. Aí era tudo de Jacó. Aí estava mais lavrado do que. Quando Labão viu esse negócio está errado. O negócio está errado. Jacó estava tendo mais animal do que. Aí Labão: não, agora os lavrados vão ser meus. Aí não é que deixava de nascer lavrado. Eu sei que só foi 6 anos para Jacó ficar rico. Quando Jacó fica rico, irmão, esse agora eu vou embora, não quero nem papo mais. Ele já tinha o quê? E Labão tentou: não tem mais jeito. Ele saiu até escondido, porque Labão ia fazer apelo, ia emocionar as filhas, ia emocionar os netos. Eles: vamos sair sem despedir do teu pai. As mulheres ficaram meio: não dá para, seu pai vai querer impedir de sair. E saiu. Irmãos, só que aquela terra não é que tinha idolatria. A Bíblia diz que Jacó chamou a cidade de Luz quando ainda ia para Padan-Aram de Betel. Agora é impressionante, irmão, que quando ele vai voltar, e que ele volta, ele chama de El Betel. É nesse ponto que eu quero meditar aqui com a igreja. Um pouquinho de tempo nesse ponto. O que significa a palavra Betel? Betel, claro, significa casa de Deus, porque a palavra Bet em hebraico significa casa, e El significa Deus, Jeová, Yahvé. Então são duas palavras hebraicas, Bet e El. Betel significa casa Deus, ou casa de Deus. Até aí tudo bem. Isso aqui é uma casa de Deus, irmãos. Isso aqui é uma casa de Deus. Porém, por que é que Jacó faz questão de agora chamar El Betel? O que é que significa El Betel? Deus de Betel. El Betel, Deus de Betel. O que informação é essa daí? Isso, amados irmãos, é um cuidado de Jacó. Jacó nunca foi idólatra. Jacó estava numa terra onde a idolatria estava tomando conta, mas ele não era idólatra. As mulheres deles estavam envolvidas com idolatria por causa do pai. O povo de Padan-Aram estava envolvido com idolatria. Mas Jacó chegou lá sem idolatria, mas ele não mexeu com ninguém. Ele viveu a vida dele no padrão dele. E lembrando, mas quem que não lembra do encontro com Deus? Quem que não lembra do momento com Deus? Quem que não lembra da unção que sente na presença de Deus? Quem que não consegue, irmão, quem que consegue esquecer de uma experiência viva e real com Deus? Eu tenho certeza que aquela visão, aquela experiência da escada e a porta do céu aberta e aquele momento com os anjos, Jacó não esqueceu daquilo nunca.
E o que Deus estava fazendo com ele durante aquele processo, a segurança para a ida, andar mais de 1000 quilômetros a pé, nas estradas perigosas, sem ter um grupo, sem ter uma caravana, chegar em segurança. Agora o negócio é mais difícil, porque ele foi liso, sem nada, sozinho, tinha que roubar, até o pouco que ele tinha, que era para custear alguma coisa na caminhada, que era o óleo que ele levava, ele derramou todinho na pedra, que fez dela travesseiro. E ele fez uma coluna, irmão, é um pacto que você faz. Levantar uma coluna, como é que levanta uma coluna com uma pedra? Irmãos, é um termo usado. Claro que uma pedra, principalmente uma pedra que você bota a cabeça, é uma pedra pequena, não dá para fazer coluna. É apenas expressão. Ele fez daquela pedra como que uma coluna. Ele levou em conta. E ele derramou o óleo que ele tinha todinho naquela pedra. Ele ungiu aquela pedra. Aqui é a casa de Deus. Ele não fez um altar, fez uma coluna. Coluna representa firmeza, pacto, resistência, compromisso, fidelidade. E ele foi. E ele sabia o que é que ele tinha feito lá em Betel. Jacó não quebrou o pacto, ele quebrou a fidelidade com Deus, e Deus estava fiel com ele. Agora, irmão, ele estava só, ele estava indo só. Pode até alguém matar alguém sem ter nada, vai roubar e não ter nada e matar. Mas para roubar, alguém já via Jacó sem nada. Agora ele vai voltar rico, irmãos. E voltar rico, o risco de ser morto para ser tomado tudo. Voltar rico e com 2 mulheres. Rodar mais de 1000 quilômetros, aproximadamente 1100 quilômetros, voltando. Agora ele tem animal, já dá para vir caminhando, mas caminhando no passo do gado, na condição das crianças, muito mais lento do que foi. Ele ia voltar muito mais lento. Mas olha, irmãos, antes Deus fala com ele de novo. Está com 20 anos aí, já qualquer que está 20 anos, meu filho, volta. Agora tu volta para Betel. É lá onde tu tem um negócio comigo. É lá onde tu tem um negócio contigo. Volta para Betel. E Deus deu as coordenadas. Jacó atendeu na hora. Se ele não fosse crente, se ele tivesse desviado, irmão, se ele tivesse convertido ao paganismo, Jacó lá tinha dado ouvido a Deus, não. Ele continuava crente. Ele continuava crente mesmo distante do seu pai, distante da sua mãe que lhe dava instrução. Ele guardava todos os ensinos. E ainda a experiência com Deus, aí ele volta. Só que antes dele voltar, ele chama todo mundo, reúne a família, suas esposas, as servas das suas esposas. E ele diz: olha, passa para cá os deuses de vocês. Agora é hora dele se impor na família dele. Eu vou voltar, eu vou ter um encontro com o meu Deus. E o meu Deus não é esse que vocês têm. Agora vocês vão submeter ao meu Deus. Me dá o Deus de vocês. Aí todo mundo passou. Me dá essas porcarias que vocês têm pendurado nas orelhas, esses brincos de vocês aí. Me dá isso aí. Por quê? Porque vocês vão ter que voltar puros. Vocês vão puros. Aliás, só quem ia voltar ali era Jacó, porque o resto nenhum nunca tinha ido para lá, já era de lá. Eu vou voltar, mas vocês vão comigo. E vocês vão para uma terra onde existe um Deus verdadeiro. É por isso que ele diz, quando ele chega lá em Betel, não é mais só Betel, é o Betel. É o Betel. Igreja, não basta existir uma casa onde se diga que é casa de Deus. Porque todas as religiões têm suas casas. E todas as religiões têm seus deuses. E toda casa de toda religião, todo o templo de toda religião é chamado casa de Deus. As casas de Baal eram chamadas de casa de Deus, porque Baal era tido por Deus. As casas de Azera eram tidas como casa da deusa Azera. O templo lá em Éfeso de Artemis era conhecido como o templo da deusa Artemis. E por aí vai. Só
que nós prezamos aqui, Jacó nos dá uma lição muito grande, irmãos. O mais importante não é a casa de Deus, é o Deus da casa. O que tem que se identificar e se levar em conta é o Deus da casa e não a casa de Deus. Jacó está saindo de uma terra de Padã-Arã, que lá tinha muitas casas de Deus. As suas esposas tinham deuses, representado por imagem de escultura. O tio dele tinha Deus, representado por imagem de escultura. E ele, Jacó, tinha um Deus que não era representado por nenhum tipo de imagem. Agora é hora, vocês vão comigo. Ele não disse, só vai quem for crente. Ele disse assim, vocês vão ser tudo crente. Porque ele agora toma o controle da casa dele. Até então, irmãos, ele não tinha o controle da casa, porque Labão estava... Quando o sogro se mete na vida de um casal, é quem manda. Quando o sogro ou a sogra está interferindo na vida de um casal, o homem nunca manda. Ele não consegue mandar, ele quer ter o domínio da família dele, mas ele não consegue. Labão não deixava Jacó ter ordem da casa, ter domínio da casa, ter controle da casa. Ele interferia todo o tempo. Agora, já que ele vai sair, ele já diz, vou sair daqui dominando a minha família. Ninguém vai aqui mais para prestar culto a nenhum Deus. Me passa aí. Só que ele leva tudinho. Ele leva. A Bíblia, apesar dela estar narrando, dizer que dá até a impressão de que Jacó enterrou todos aqueles deuses antes dele sair. Não, ele não enterrou lá em Padã-Arã, ele enterrou dentro da terra da Palestina. Só que ele não enterrou na cidade de Betel, ele enterrou, numa cidade mais próxima. E lá, igreja, depois que ele chegou, a primeira coisa que ele fez, já tinha uma coluna que ele já tinha ungido. Deus foi fiel, estava a coluna como um testemunho. Ele estava sendo fiel a Deus? Estava. E Deus disse para ele, Jacó, tu ergue um altar quando chegar. Agora, irmão, na hora de erguer altar, é hora de adorar. Então volta para adorar. Não é voltar só para ter uma experiência com Deus. Não é voltar só para ver Deus. É voltar para o Deus que você já viu, que você já teve experiência com Ele. É voltar para cultuá-lo, é voltar para adorá-lo, é voltar para agradecer. E ele tinha todas as razões e motivos para agradecer a esse Deus, porque Deus lhe fartou de bens, Deus lhe fartou de riqueza, Deus lhe deu soberania. E ele chega com todo mundo que vem purificado. Ele teve autoridade moral de exigir a purificação. Todo mundo vem purificado. E ali, irmãos, quando chega em Betel, Jacó não vai simplesmente dar atenção à casa, ele vai dar atenção ao Deus da casa. Irmãos, todo crente que ele só dá atenção à casa, ele não dá a mínima para o Deus da casa. Fica materialista, fica só formalista, fica mecânico. Porque o Deus da casa, irmãos, é um Deus que não fica preso dentro da casa. É um Deus que está com você onde você vai. O crente que só leva em conta a casa de Deus, quando ele está na casa de Deus, ele tem respeito, ele tem temor, ele tem estima, ele tem um cuidado. Mas quando ele sai da casa de Deus, ele tem mudança. Mudança de comportamento, mudança de temperamento, porque ele não está no lugar que ele tem um certo temor por ser a casa de Deus. Ele esquece de que o Deus da casa não fica na casa. Jacó, ele sabia que ali era a casa de Deus, mas ele sabia que aquela casa tinha um Deus, e esse Deus iria com ele. Ele disse, Senhor, se tu me guardar, se tu for comigo, se tu me proteger, se tu me guardar, se tu me abençoar. Então ele sabia que Deus ia com ele, não ia ficar lá em Betel. A casa ficou, mas Deus foi com ele. Então, igreja, precisamos ter essa consciência que Jacó nos dá aqui, igreja. Aqui é casa de Deus, mas qual é o Deus dessa casa? Ele é Baal? Ele é Astarote? Ele é Zera?
Ele é Moloque. Os irmãos já notaram? Por que que Jacó tinha segurança, tinha confiança? Porque ele sabia que o único Deus que tem uma casa, mas que ele não fica na casa quando o adorador sai da casa, ele acompanha o adorador, é Deus, Jeová. Quando os adoradores de Moloque saíam do templo, só saiu eles, Moloque continuava lá, porque ele não tem vida, é estátua. Os falsos deuses permanecem no templo, os falsos deuses não saem do templo. Alguém aqui já foi católico? Se o pé era roxo, se era cinza, eu não sei, mas foi. E quando você ia lá para o templo, lá tinha um bocado de imagens. Quando você saía, as imagens ficavam tudo lá, nenhum te acompanhava. Mas quando você vem para cá é diferente. Você vem para cá, o Deus da casa está na casa, e quando você sai, o Deus da casa te acompanha. O Deus da casa vai contigo, porque o Deus da casa é vivo, é real, e Ele está interessado em você e não na casa. A casa é só um lugar de juntar a quem Ele estima. Ele não morreu pela casa, Ele morreu pelos que vêm para casa. Então, igreja, por isso que você é templo de habitação dele, porque ele está interessado na sua vida, ele está interessado em você. Por que que Jacó teve moral, teve autoridade na hora de voltar? Porque o Deus de Betel estava com ele em Padã Arã. O Deus que se manifestou lá em luz, não ficou em luz, foi e acompanhou ele lá para Padã Arã e se manifestou para ele lá também. E sabe por que que os deuses da esposa dele e do sogro dele acompanhou a caravana? Porque ele trouxe os deuses deles. Mas sabe para que ele trouxe os deuses dele? Irmão, o que é que faz com quem está morto? Olha a maior lição que Jacó dá: quem não tem vida está morto, e quem está morto é para sepultar. Quando ele chegou, irmão, em Siquém, uma cidade próxima de Betel, ele fez o quê? Cavou uma cova, enterrou os deuses mortos. Lugar de morto é enterrado, lugar de morto é sepultado. Teu Deus não é morto não, meu irmão. Teu Deus é vivo. Tu pode clamar a Ele qualquer hora, qualquer instante, onde você estiver. Ele está ali, Ele está contigo. E você tem que ter autoridade na hora que esse Deus falar com você e Ele exigir de você algum posicionamento. Se posicione como Ele quer. Se Ele exigir de você alguma decisão ousada, tenha essa decisão ousada. Se Ele decidir que na sua casa tem que botar alguma ordem, bote. Se Ele decidir que tem alguma coisa fora de ordem, você é para se botar em ordem, e Ele disser para você, bote, porque Ele está ali, Ele está lá com você. Irmãos, esse Deus, Ele pode usar pessoas. Ele pode usar alguém em profecia aqui e falar para você. E o profeta que Ele usar aqui não vai te acompanhar para a tua casa não. Ele vai para a casa dele. Mas o Deus que usou o profeta vai contigo. E Ele vai acompanhar todo o teu trajeto. E Ele vai te assistir. Mas Ele vai também te provar, para saber se você creu na mensagem dEle e se você vai pôr em prática. Olha a autoridade. Passa os deuses de vocês. Não era dele, não é o meu Deus. Passa toda a troçada da vaidade que vocês têm por causa dos deuses. Irmãos, toda pessoa que serve a quem não é Deus, esses falsos deuses, eles não têm doutrina. Esses falsos deuses, eles não têm doutrina de moldar para santificar, para purificar, para ter um exemplo. As pessoas que se moldam aos padrões do mundo é porque não estão vivendo com as doutrinas do verdadeiro Deus. Deus quer as pessoas mais puras possíveis. Se Deus quisesse alguém cheio de parafernália, Ele tinha feito nascer desse jeito.
Eu já vi animal, ovelhas e cabras nascer com uns penduricaios que a gente chama de brinco. Deus já fez nascer daquele jeito. Alguém já viu aqui umas cabrazinhas, umas ovelhinhas de brinco? Nasce um bichinho pendurado aqui no pescocinho dela. Parece os brincos, de um lado e de outro. Se ninguém nunca viu, porque não viram animais. Eu cresci vendo meu pai criar animais. E às vezes nascia algumas ovelhinhas, algumas cabrazinhas com 2 bichinhos pendurados, do mesmo tamanhozinho, igualzinho, de um lado e outro. E todo mundo dizia, é os brincos delas, é os brincos das cabras. Era brinco de ovelhas. Mas já nasceu daquele jeito. Se Deus quisesse alguém fazendo o seu corpo um outdoor, Deus tinha feito nascer já com aquilo. Se Deus quisesse ter o corpo pintado, Ele tinha feito ele pintado. Se Deus quisesse a tua pele como a capa de uma revista, ou de um caderno, ou de um jornal escrito alguma coisa, Ele tinha feito escrever, eram as leis dEle. Tem crente hoje em dia que ainda está tatuando o corpo, irmãos. Ainda tem crente hoje que ainda teme tatuar. Ah, mas eu estou botando o nome do meu filho. O nome do teu filho é para botar lá no cartório. O nome do filho é para registrar na certidão de nascimento. Não é no braço, não. Ah, mas é o nome da minha esposa. O nome da esposa é para estar na certidão de casamento. Ou então na identidade dela. Para estar no corpo. Se Deus quisesse assim, irmãos, Ele teria carimbado no corpo de Adão o nome de Eva, e no corpo de Eva o nome de Adão. Mas Ele não fez isso. Deus, Ele quer você da forma que Ele fez. E a prova está quando você vai para a Bíblia, sempre que vai chamar para a purificação. Pode estudar a Bíblia. Quando vai chamar para a purificação, quando Deus chama para a purificação, a primeira coisa que é feita quando Ele usa os homens que estão no controle, tira toda a bregueçada que está no corpo. Tira tudo que está de decoração aí. Deus quer purificar, irmãos. Aqui uma purificação. Ah, nós vamos para Betel, vamos para a casa de Deus. Mas por quê que precisa disso? Porque essa casa de Deus tem o Deus da casa. E o Deus da casa, Ele não é cego, Ele não é surdo, Ele não é mudo. O Deus da casa, Ele não é Deus feito de barro, Ele não é feito de cimento, não é feito de ouro, não é feito de bronze. O Deus da casa, Ele vê. O Deus da casa é o dono da casa. O Deus da casa, Ele tem regra. O Deus da casa, Ele tem lei. O dono da casa, Ele tem mandamento. E o dono da casa entra em ação. Alguém pode ir para a igreja católica do Rei, que ela está cheia demais. Pode ir lá, entra nu, sai nu, entra vestido, sai vestido. Pode entrar do jeito que quiser. Chega lá, pode dizer palavrão, não vai acontecer nada. Porque aqueles deuses lá, Ele não vai fazer nada com você. Ele nem escutou o que você disse. Ele nem escutou. Pode desafiar os falsos deuses, que não tem problema, porque eles não escutam. Agora desafia o verdadeiro Deus. Tem muito crente padecendo porque estão desafiando o verdadeiro Deus. Então entenda, o Deus desta casa é o mesmo Deus lá de Betel. O Deus dessa casa que você está é o mesmo Deus de Betel. É aquele Deus que se manifestou para Jacó. Ele é verdadeiro, Ele é real, irmãos. É aquele Deus que passou ordem para Jacó, que deu poder a Jacó, deu autoridade a Jacó. E Jacó vem com a sua família e traz os empregados, e traz as servas das suas 2 mulheres, as crianças. Já entra na terra da promissão. Ele já chega em Betel com 11 filhos homens. Até José já tinha nascido lá em Padã Arã. Só mesmo Benjamim foi que nasceu em Luz ou em Betel. Quando ele nasceu, Raquelzinha morreu de parto. E o nome foi dado Benoni. Mas pela mãe, mas Jacó disse: o nome vai ser Benjamim. A mãe deu o nome antes de morrer. Nas últimas palavras dela antes de morrer: sentir a morte
no seu parto, uma mulher ainda nova, mas morreu no parto, e ela sentiu a morte, e ela disse para Jacó botar o nome de Benoni, e ele disse: vai ser Benjamim. O homem estava com autoridade, igreja, e para ele, Deus diz para ele: olha, essa terra vai ser dos teus descendentes, eu vou fazer de ti uma grande potência. E já estava lá com aqueles, 11 filhos, aí vem mais o 12º. Irmãos, que Deus possa nos dar essa visão, esse entendimento. Quando volta para Betel, quando você vem para a casa de Deus, você saiba que toda a casa de Deus tem um Deus. O Deus da casa, El Betel, Deus de Betel. El Betel, El significa Deus, El, Deus, Betel, casa de Deus. Então essa casa tem um Deus. Então a prioridade não é para a casa, é para o Deus da casa. Atenção para o Deus da casa. E esse Deus, o Deus dessa casa, Ele ouve, Ele fala, Ele anda, Ele sente. Ele, amados irmãos, pode sentir o cheiro. Ele é vivo. Não dá para enterrar Ele. Não dá para enterrar Ele. Enterre as porcarias que Ele reprova. Pegue toda a porcaria, tudo aquilo que você sentir na sua vida, dentro do seu lar, que não tem aprovação de Deus, você pega e enterre, porque é coisa morta. Enterre suas fantasias, enterre seus sonhos reprovados por Deus, enterre seus desejos, enterre suas vaidades, porque são coisas mortas. Enterre. E se tem algum outro objeto que está servindo de Deus, enterre, porque é morto. Mas o Deus verdadeiro, o Deus de Betel, é o Deus da Bela Vista. Não é Moloque, não. E o Deus de Betel, ele disse para o filho dele: toma, todo o poder está entregue a ti, nos céus e na terra. Jesus hoje é o Deus desta casa. Adore-o. Quando vier para cá, venha sabendo que a casa é só para você entrar e se reunir com os outros, mas é a Ele que é o Deus da casa que você vai adorar. O temor é para Ele, a reverência é para Ele, faça tudo para Ele, porque Ele já fez e continuar fazendo tudo por você. Igreja, vamos agora já consagrar o pão, mas deixa eu só lembrar os irmãos que desceram as águas hoje, que se renderam a mais uma ordenança de Jesus. Desceram as águas hoje a irmã Liliana, irmã Daniele, irmã Patrícia, irmã Leonária, irmão José Almi, irmão Adail e irmã Teresa. Glória a Deus. Todos estão aqui, dos que desceram, com exceção da irmã Leonária, que ela conversou comigo que não ia poder ficar, porque tinha deixado as 2 crianças, já na casa de alguém, para vir para o batismo. E nós abençoamos a volta dela. Ela perguntou: será obrigado? Não é obrigado nem para os outros, imagine para quem desceu as águas hoje, Mas assim, a alegria, o prazer, ela estava com o desejo de participar, mas tinha esse impedimento. Então acredito, só a irmã Leonária não está aqui, A irmã Teresa está aqui, estou vendo, Estou vendo também o irmão José aqui, vendo a irmã Patrícia, estou vendo a irmã Dail, a irmã Daniela estar aqui, Glória a Jesus, irmã Liliane. Então estão aqui, tem 6 aqui, 7 desceram as águas hoje, todos eles estão aqui e vão ceiar nessa noite em nome de Jesus.